Olá, boa tarde, bom dia a todos e todas. É uma grande satisfação dar início ao simpósio Morphology in Generative Grammar and Language Processing, realizado no âmbito desse Congresso de Psicolinguística Aplicada. O ISALP. Gostaria inicialmente de agradecer às pessoas participantes, às organizadoras e organizadores do evento e ao público presente, que reúne pesquisadores, pesquisadoras, estudantes de tanto de graduação quanto de pós-graduação, e demais interessados nas interfaces entre linguagem, cognição e processamento linguístico. Esse simpósio se propõe a ser um espaço de discussão sobre diferentes perspectivas teóricas e metodológicas relacionadas à morfologia, especialmente em diálogo com a gramática gerativa, que é de onde sou proveniente, basicamente, e com os estudos sobre processamento da linguagem. Trata-se de uma área particularmente relevante para a compreensão de como o conhecimento morfológico se estrutura, se representa, se manifesta tanto nas competências linguísticas quanto nos processos cognitivos envolvidos no uso da linguagem. E ao longo das apresentações, a gente vai ter a oportunidade de acompanhar alguns trabalhos que abordam questões bastante fundamentais da arquitetura da gramática, da formação de palavras, da representação lexical e do processamento morfológico, contribuindo, a gente espera, para um diálogo interdisciplinar entre a teoria linguística e a investigação experimental. E, nesse sentido, a gente espera que esse simpósio, então, seja um momento de troca acadêmica, debate, reflexão, favorecendo, então, novas interlocuções e futuras parcerias de pesquisa. Eu agradeço novamente a presença de todos e todas e desejo um excelente simpósio, já me desculpando por não estar presente, infelizmente, por coincidência de outros congressos e também pelo fato de que o período letivo no Brasil ainda está em andamento, então não consegui espaço suficiente na agenda para estar nesse simpósio que é de grande relevância para a área, mas vontade realmente não faltou, então espero que tudo se realize da melhor forma possível. Eu agradeço novamente pela oportunidade de poder estar aqui sem poder estar presente no evento presencialmente. Muito obrigada. Olá a todos, vou começar minha apresentação, mas antes de começar gostaria de agradecer à professora Juliana Novo, presidente do 13º Congresso, ao comitê organizador e científico do Congresso, à professora Isabela Lopes Pederneira, que está organizando o Simpósio 6, e a todos que estão nos assistindo agora. Então, eu vou dar início à minha apresentação, que tem como título Produtividade prefixal no português brasileiro, composicionalidade, idiomaticidade e sincronia. Eu sou a autora e a coautora é Isabela Pederneira. Bom, esse trabalho tem como objetivo investigar a produtividade de prefixos no português brasileiro, observando se tratam de morfemas derivacionais ativos sincronicamente na língua. A proposta ela teve como início alguns questionamentos levantados em contexto acadêmico a partir do trabalho de Alves 2024 sobre a idiomaticidade em camadas tardias. Então, basicamente, algumas palavras, tal como comprometer, foram analisadas e nessa palavra, o prefixo com demonstrava um comportamento um pouco diferente, né? Assim como o pro também, de certa forma, mas esse com foi questionado se ele se trataria necessariamente de um prefixo da língua, se ele ainda seria considerado um prefixo reconhecido na língua, porque ele apresenta uma opacidade semântica em diversos contextos de uso, né? Então, a partir daí surgiu essa proposta, né, de analisar especificamente como alguns prefixos se comportariam em relação à sua produtividade no português.
Então, nesse sentido, buscou-se averiguar se tais partículas ainda podem ser consideradas prefixos produtivos ou se sincronicamente correspondem a elementos reanalisados pelos falantes em função da perda da composicionalidade desses itens. E a hipótese seria de que o prefixo com não seria mais produtivo sincronicamente no português, né? E isso se daria pelo fato de que ele não participa de processos regulares na formação de palavras novas, nem apresenta contribuição semântica identificável em grande parte das ocorrências. E isso a gente vai ver mais para frente. Então, basicamente, antes de iniciar propriamente a análise, trouxe aqui como esses prefixos são encontrados na língua. Então, aqui, a partir da gramática de Cunha e Sintra, por exemplo, na versão de 2016, a gente tem aqui, né, alguns prefixos que foram observados. Então, des, re, in, i, em, né, que poderia ter a ideia de movimento para dentro, o des, né, separação, ação contrária, o re, movimento para trás, o repetição. Geralmente, repetição é algo que a gente vê muito no uso, né, do re na língua. O in e o i com o sentido de negação e privação, né, e o com e o co, né, de origem latina, significando contiguidade e companhia, né? E aqui eu trouxe alguns exemplos, como desviar, refazer, impedir, inativo, compor, e aí esses seriam alguns exemplos que a gente encontra em algumas gramáticas nos usos de prefixos tanto de origem latina quanto de origem grega. E aí essas seriam as formas, né, novos prefixos do português. Então, aqui a gente tem o com, agora, né, sendo expresso pelo co, né, então com o significado de com juntamente. Então, a gente tem aqui o exemplo de co-patrocinar, né, alguém que patrocina ali junto. O des com esse significado de não, então desatualizado, alguém que não é atualizado, né? Também a gente tem o des com esse sentido de afastamento ou de volta a uma situação, então desestabilizar, né? Como seria um exemplo. E de negação, então, inelasticidade, aquilo que não é elástico. O re com sentido de novo, né? De novo, então, recadastramento, né? Então, um cadastramento feito novamente. Aqui também a mesma ideia do novamente, só que de outra maneira. Então, uma releitura, não é exatamente a mesma leitura, mas você faz com um novo olhar, tá? E novamente a repetição aqui de uma ação. Então, repisar, você continua a mesma ação. Então, aqui seriam alguns exemplos desses prefixos. E sobre a natureza dos prefixos, a gente tem que a discussão acerca dessa natureza não é recente nos estudos linguísticos do português. E um aspecto interessante seria a partir, né, da visão de Câmara Júnior, que argumenta que a polêmica envolvendo a classificação das palavras prefixadas decorre do fato de que os prefixos não constituem um grupo homogêneo no português, né? Então, para o autor, há elementos que também funcionam como preposições independentes, como antes, sobre, formas que correspondem a variantes presas de preposições e a partículas que atuam exclusivamente como prefixos. Então, nesse sentido, ele vai propor que muitos prefixos possuem uma natureza lexical semelhante à de radicais, justamente por derivarem historicamente de preposições e preservarem contribuição semântica própria na formação vocabular. Então, é o caso, por exemplo, de sub em subchefe e co em coorientador, entendidos como variantes de formas presas de sob e com, respectivamente. Então, embora esse trabalho atual que eu estou desenvolvendo, né, que estamos desenvolvendo, não adote a perspectiva estruturalista de Câmara Júnior, essa discussão é relevante porque ela evidencia que esses prefixos já apresentavam um comportamento heterogêneo e de diferentes graus de transparência semântica historicamente. Isso seria um aspecto que pode contribuir para compreender as diferenças de produtividade observadas sincronicamente no português brasileiro. Como fundamentação teórica, a gente vai adotar como referencial teórico a morfologia distribuída, né, de Marantz, né, a exoesqueletal de Borer, na qual a sintaxe é o único componente do sistema computacional responsável por manipular hierarquicamente itens linguísticos, inclusive no interior das palavras. Por isso seriam teorias importantes para
o estudo morfológico dessas camadas prefixais, né? E Pederneira, fundamentada na MD, Pederneira 2010, relacionou verbos denominais prefixados no português brasileiro com dados de significado irregular à reanálise estrutural, de modo que uma nova raiz é criada com a primeira sílaba semelhante ao prefixo por questões fonológicas. Então, um exemplo seria arrumar e rumo, em que esse A ele passa a não ser percebido mais pelos falantes como um prefixo, né? Então, ele passa a ser integrado à raiz, né? Então a raiz ela passaria a ser arrume, né? Até a letra M, basicamente. Então as pessoas não estariam interpretando rumo dentro de arrumar. Basicamente, essa seria a ideia de Pederneira. No entanto, né, esse trabalho não vai se concentrar apenas em itens lexicais isolados. Então, vamos trazer uma investigação, né, especificamente do comportamento de alguns prefixos, né, re, in, des e com. Então, Alves também, né, baseada na exoesqueletal, argumentou que não seria necessário postular reanálises, né, reanálises estruturais, uma vez que a estrutura sintática não depende da semântica. Então, nesse fato, a gente conseguiria explicar como essas partículas ainda podem ser consideradas prefixos, mesmo aparecendo em contextos idiomáticos. Então, não haveria necessidade da gente reanalisar toda aquela estrutura, né? Então, integrar esse prefixo à raiz apenas por conta da interpretação semântica do constituinte. A metodologia adotada nesse trabalho foi dividida em 3 etapas. Então, primeiramente, será analisado um conjunto de palavras com os prefixos em questão, a fim de classificá-las quanto à composicionalidade. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, como refazer, infeliz e desfazer, e a idiomaticidade, tais como desdobrar, recorrer e comprovar. E, em seguida, a gente vai analisar palavras novas no português com empréstimos de forma e de significado coletados em redes sociais, observando formações como intancável, descancelar e reupar, né? E, por fim, a última etapa tem como proposta a aplicação de um teste de aceitabilidade com falantes nativos, no qual serão apresentadas diferentes formações prefixais possíveis a partir de uma mesma base lexical de empréstimos do inglês. Então, a gente trouxe aqui o exemplo de flopar, né, que a gente vai construir reflopar, desflopar, conflopar e inflopável, e ver como que os falantes reconheceriam essas formas possíveis, né? Se seria, no caso, na interpretação deles, possíveis ou não de serem produzidas no português. Tá? Então, aqui basicamente algumas coletas de dados, né, nas primeiras etapas, a fim de trazer aqui, de levantar uma possibilidade de interpretação no campo das palavras, né, composicionais idiomáticas. Então, aqui, por exemplo, com, co e co, né, a gente trouxe aqui compartilhar, confabular, conviver, conversar, comorbidade, coautor, coexistir. Essa interrogação, ela é resultado de uma questão proveniente, né, de alguns aspectos. Então, por exemplo, compartilhar, né, partilhar com alguém, partilhar alguma coisa com alguém. O próprio partilhar já traz uma ideia de que você faz aquilo com outra pessoa, né? Mas ela se assemelha mais a essa ideia da composicionalidade com ali presente tendo ali talvez alguma contribuição semântica que ainda precisaria ser pensada com cautela, né? Mesma coisa com fabular, né? Você vai fabular com alguém, não sei. Conviver, né? Você vive com alguém, conversar com alguém, né? Então, todas essas ideias a gente estaria talvez aqui trazendo uma visão, né, de um uso mais composicional dessa partícula prefixada. E da mesma forma a gente tem algumas palavras idiomáticas, como comprometer, comprovar, né? Que não é prometer junto. Além de que dá, talvez, para a gente pegar algum tipo de interpretação, talvez venha, né, de algo mais histórico, por conta de prometer, no sentido da pessoa ser prometida em casamento. Então, comprometer pode ser que tenha alguma relação, mas a gente tem como prometer também como arruinar algo, né? Então, o experimento pode ter sido comprometido, né? E aí seria uma palavra idiomática, a gente tem que comprovar, né? Não é provar com, comparecer, de estar presente, não é parecer com. Então, a gente tem aqui algumas palavras idiomáticas
com o uso dessa partícula, né? Da mesma forma, a gente teria, né, com o re, com o desde e com o in, palavras tanto composicionais quanto idiomáticas. Então, por exemplo, refazer, reler, reescrever, reconstruir, reavaliar, regravar, reabrir, seriam palavras composicionais, né? Por exemplo, fazer, fazer novamente, né? Mas isso não seria visto em vocábulos como reconhecer, remover, reproduzir, remeter, recolher, reunir, reprovar, né? Da mesma forma que alguns exemplos com des, né? Desfazer, desligar, né? Então, desfazer, você tira, né, aquele ato daquilo que foi feito, então desligar, né, seria o fato de você desfazer o ato de ligar, então a gente tem aqui algumas palavras composicionais. Idiomáticas, essas aqui estão de vermelho, porque elas poderiam ser tanto composicionais quanto idiomáticas, né? Então, descobrir, você pode realmente desfazer o ato de cobrir, ou você pode atestar alguma coisa nova, né? Mesma coisa do desenrolar. Você pode desenrolar o fio que você enrolou ou você pode conseguir algo. Então, depende muito da interpretação, né? Algumas palavras com in também, validar, importar, infeliz, impossível, inevitável, como composicionais. E algumas idiomáticas, como impedir, impressionar, informar e inferir. Então, a segunda etapa dessa análise de dados seria pegar palavras que estão sendo inseridas agora no português, né? Então, palavras novas, e observar esse tipo de palavra, como ele vai se dar, isso seria uma terceira etapa, né, em relação ao uso de prefixos, né, mas a gente pegou aqui palavras com empréstimo de forma, como tancar, né, que vem de to tank no inglês, que vem de uma ideia de RPG, né, de aguentar dano, mas agora no português é utilizado para muitas outras coisas, né, mas também tem esse sentido ainda, né, da origem de aguentar, né, de segurar, né, suportar. Então, eu posso dizer que alguma coisa é intancável, então dá para esses usos são muito recorrentes na rede social, né? Flopar no sentido de algo fracassar, bugar no sentido de ter uma falha, primeiramente com uma ideia de falha no sistema, agora já sendo utilizado em outros aspectos, e alguns empréstimos de significado como cancelar e performar, né, que vem de to cancel e to perform, cancelar, muito utilizado nas redes também, né, no sentido de boicotar, e performar no sentido de ter um bom desempenho. A terceira etapa, ela foi trazida aqui um teste de aceitabilidade. Então, a partir dessas palavras que eu acabei de mencionar, a gente buscou averiguar quais são as formas de derivação prefixal possível, quais são as formas possíveis no português. Então, por exemplo, os vocábulos utilizados foram flopar. Então, por exemplo, desflopar, reflopar, conflopar, inflopável, bugar, desbugar, rebugar, conbugar, imbugável. E aí, para o falante, aparecia perguntas como: a palavra inflopável existe ou pode ser produzida pelos falantes no português brasileiro? E aí a pessoa teria que dizer sim ou não. E aí os resultados são bem interessantes, né? Porque a gente vê como a relação da produtividade começa a aparecer aqui, né, nessa prévia, né, dessa aceitabilidade que os falantes demonstraram em relação a essas palavras. Então, aqui, por exemplo, as palavras como né, descancelar, desflopar, desbugar, destancar, desperformar, por exemplo, a gente teve aqui uma aceitação quase todas sendo pro sim. Então, as primeiras, né, as três primeiras acima de 70%, a quarta acima de 60%, a última desperformar, que ficou ali no não, mas mesmo assim bem próxima, né? O sim e o não ficaram bem próximos. O re, ele apresentou até um caso um pouco curioso, né? Porque esperava uma aceitabilidade maior, mas de qualquer forma a gente ainda teve o recancelar ali com mais de 60%, o reperformar que ficou meio a meio, né? E essas três intermediárias, reflopar, rebugar e retancar, não tiveram uma aceitação esperada. O incancelável, inflopar, imbugável, intancável, imperformável foram bem aceitos, né? As palavras com in foram bem aceitas, né? Então, tirando o imbugável, que ficou ali no meio a meio, mas de qualquer forma ainda teve essa
um número de respostas para o sim bastante significativo. Então, a gente teve aqui uma aceitação do in e do des bem, bem grande. E agora, quando a gente chega para o com, a gente tem com cancelar, com flopar, com bugar, com tancar e com performar, a gente já vê um caso totalmente diferente, né? A aceitabilidade não foi, já não era esperada pelo falante, né? Isso foi confirmado nesse teste introdutório, né, que a gente fez de aceitabilidade no Google Forms, né? Então a gente teve ali uma resposta para o não de 83,3 no primeiro, mas todas, se a gente for parar para observar, todas acima de 80%, né? Esse teste foi feito no Google Forms, teve em média em torno de 18 participantes, né? E nos serviu para dar uma prévia do que a gente estava ali esperando, até mesmo para a gente consiga futuramente desenvolver testes, né? Ou até mesmo um experimento mais elaborado. E aí, como discussão, esses dados sugerem que a produtividade prefixal no português brasileiro não vai depender exclusivamente da transparência semântica das palavras, e isso porque a gente vê que prefixos como re, des e in continuam participando ativamente da criação de novas palavras, sobretudo em neologismos presentes em redes sociais, além de apresentarem maior aceitabilidade nas formações apresentadas no teste com bases recentes em empréstimos do inglês, mesmo possuindo ocorrências idiomáticas, e aí é esse ponto que é importante, né? Esses prefixos vão continuar permanecendo disponíveis para novas derivações, o que vai indicar que a existência de usos idiomáticos não implica necessariamente na perda de produtividade, né? E por isso que a gente traz a ideia de que não depende exclusivamente da transparência semântica das palavras, porque essas palavras elas também possuem palavras que são semanticamente opacas e mesmo assim elas continuam produtivas de certa forma no português brasileiro, né? Já o comportamento do prefixo com, por outro lado, se apresentou de forma diferente. Então, embora existam formações mais transparentes e produtivas associadas à variante co, como coautor e co-orientador, e essas sim seriam realmente, né, transparentes, as formas com e com MN, aparecem frequentemente em vocábulos semanticamente opacos, como comprometer, comprovar, comparecer e conversar. Né? Além disso, mesmo em estruturas aparentemente composicionais, como conviver, compartilhar e confabular, esse valor semântico é frequentemente reforçado sintaticamente pela preposição com. Então, se a gente pega, por exemplo, construções como conviver com alguém, compartilhar com alguém, parece que esse com na palavra conviver e compartilhar, ele não é suficiente para manter ali aquela carga, aquele valor semântico, né? Então a gente ainda precisa da preposição atuando ali, reforçando aí essa ideia semântica. Isso levanta a hipótese de que o elemento com isoladamente na palavra possa não apresentar contribuição suficientemente forte ou claramente identificável para os falantes do português brasileiro contemporâneo. E como conclusão, né, os resultados sugerem que a produtividade de um prefixo envolve propriedades como reconhecimento morfológico pelos falantes, possibilidade de combinação com novas bases lexicais, contribuição semântica minimamente identificável e recorrência em processos produtivos de formação de palavras. Assim, em vez da gente afirmar que o com deixou de ser um prefixo, essa pesquisa vai propor que esse elemento parece apresentar uma baixa saliência morfológica e semântica no português brasileiro contemporâneo, sobretudo quando comparado a prefixos mais produtivos como re, des e in. Né? E por fim, como a gente falou que traria, né, uma abordagem da morfologia distribuída esqueletal, então, qualquer uma das duas oferecem possibilidades de análise para esses dados observados. Então, pela perspectiva da morfologia distribuída, casos mais opacos poderiam ser interpretados como resultado de processos de reanálise estrutural, conforme proposto por Pederneiro, em que os prefixos em determinados vocábulos deixam de ser acessados sincronicamente pelos falantes, sendo integrados à raiz. E já pela perspectiva da exoesqueletal, essa estrutura sintática não dependeria diretamente da transparência semântica total dos constituintes, o que possibilitaria que o com se mantivesse como prefixo em tais estruturas. Tá? Então, basicamente, foi esses resultados que a gente obteve e agradeço novamente pela atenção de todos.